eu não vou demorar muito com a pregação, mas eu creio que Deus tem para nós que é suficiente para nossas vidas, né? Para nós sairmos daqui cheios do poder de Deus, pensando na palavra do Senhor e mudando as nossas vidas, né? Com relação a esta palavra de Deus. Glórias a Deus. Meus amados, nós vamos hoje falar sobre Silas. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor no livro de Atos. E é claro que nós vamos continuar a pregação de outros irmãos, porque nós estamos falando sobre o livro de Atos. Cada personagem vai se encaixando na vida do outro, né? Então nós vamos acabar falando sobre o que alguns irmãos já falaram, né? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos então em Atos, capítulo 16, versículo 16 também. Glórias a Deus. Aleluia. Atos 16, versículo 16. Glórias a Deus. Nós vamos ler esse texto. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os de sua casa. E creram a palavra de Deus, e pregaram a palavra de Deus, e a ele e a toda a sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Glórias a Deus. Amém, queridos. Meus amados, eu queria falar com os irmãos. Primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é que Deus usa as pessoas certas na hora certa. Se você quer ser usado por Deus, não precisa você pensar assim: eu vou ter que fazer a universidade, eu vou ter que fazer o seminário, depois ir para a pós-graduação, depois ser um doutor da Bíblia, e só aí Deus vai poder me usar. Deus usa a pessoa que está na hora certa, no momento certo. E outra coisa, disposto. Deus usa a pessoa que se dispõe. Então, se você é uma pessoa que quer ser usado por Deus, comece a se dispor na obra de Deus. Comece a se colocar, na obra do Senhor como
um voluntário para fazer as coisas. Silas, né, começando, o nome de Silas era Silvano, e Silas é só hoje, já que falou do apelido para Alexandre o Grande, né, Silvano, reduzindo, eles usavam carinhosamente Silas. Então, algumas vezes a gente ouve falar Silas, e teve algumas passagens que Pedro falou sobre Silvano, que é a mesma pessoa. Esse homem, ele não é um homem que se destacou o tempo todo. Ele não era como um apóstolo Paulo, que era... Obrigado. Ele não era como um apóstolo Paulo, uma pessoa que se destacava, que sabia muito bem falar, não era assim. Mas ele era um homem que estava disposto, precisou de alguém, ele falava só, posso ir. Preciso de alguém para fazer tal coisa. Alguém pode ir? Eu posso ir. E ele se dispunha. Então, meus amados, às vezes não é saber pregar. Às vezes eu e você, nós não sabemos pregar. Mas assim, está precisando de alguém que pregue. Quem se dispõe, a pessoa fala, ó, eu me disponho, eu não sei pregar. Pastor, se quiser me falar como que prega, pode falar e eu me disponho. Então é a pessoa que está disposta a fazer a obra de Deus. Nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus tem nos chamado. Aqui na igreja, né, hoje vamos falar bastante aqui sobre a igreja. A igreja tem várias portas abertas para você. Né? Tem gente que acha que tem jeito para cantar no louvor, tocar no louvor, e o Mateus já falou, ótimo, né? Nós vamos ter aula de canto, nós vamos ter aula de instrumentos, se não tiver aqui, sempre tem uma outra igreja que tem, algum lugar que está dando um curso para a gente aprender mais, e a gente se envolve com a obra de Deus, né? Na semana passada, nós falamos sobre Estevão. Ele era um homem que se dispôs a ajudar na causa das viúvas, estava tendo briga, porque elas falavam assim, olha, os judeus estão dando uma cesta básica só para as viúvas que são de Israel, e nós que somos gregas não estamos recebendo nada. E aí o Estevão, ele era um pregador, tanto é que ele morreu pregando a palavra de Deus, ele fazia milagres, mas quando ele viu a oportunidade, ele aceitou. Ele disse, eis-me aqui. Então ele foi, né? Ele se dispôs, porque ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. E se nós somos cheios do Espírito Santo, nós não dizemos não para as oportunidades que nos aparecem. Meus amados, é muito ruim quando nós dizemos não. Eu acho muito engraçado que às vezes fala assim, irmão, eu queria chamar você para pregar. Já aconteceu várias vezes em outras igrejas, né? Pessoas de outras igrejas também. Eu queria convidar você para pregar na minha igreja, você pode ser? Aí a pessoa fala assim, eu vou orar primeiro e vou ver o que Deus fala. Como diz o mineiro, capaz, né? Como o Mateus falou esses dias aí. Você acha que Deus vai falar assim, não, bobo, não prega não. Ó, vou falar com você. Não aceita esse convite, não prega não, minha palavra não, fica quietinho no banco. Você acha que Deus vai falar isso com você? Deus vai sempre incentivar você a pregar, a falar do amor de Deus. Quem já pregou aqui? Então, olha quanta gente aqui que a gente pode ainda colocar na escala. Tem uma escala ali que fica ali, ó, que a gente coloca na escala da pregação, as pessoas que vão pregar nas quartas, no domingo. Olha quanta gente que nós podemos dizer. E colocar, e você vai falar, não, olha pastor, eu tenho que orar primeiro para ver o que Deus vai me falar. Se Deus vai falar que sim ou vai falar que não. Será que Deus, se Deus falar que não, né, ou tem um motivo muito sério para Deus falar que não, ou então a voz que você está ouvindo, você está achando que é a voz de Deus, não é a voz de Deus. Então é aí que nós temos que ver, né? Meus amados, Deus está esperando que você se disponha. Silas era uma pessoa que ficava preparado. E olha o que aconteceu. No capítulo 15, eles fizeram uma reunião. Estava acontecendo o seguinte, onde Paulo ia pregando, tinha os chamados judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aquelas pessoas que iam atrás de Paulo, eles eram judeus, e eles iam desfalando tudo que Paulo falava. Paulo falava, o evangelho é pela graça, crê no Senhor Jesus, será salvo. Aí eles esperavam Paulo sair, quando Paulo saía, eles encostavam. Aí eles falavam assim, não é nada disso, tem que guardar a lei, não tem esse negócio de Jesus, né? Jesus não é o Messias. E aí as pessoas que estavam crendo, ele ia lá, o diabo ia lá, roubava a semente do coração daquelas pessoas. Aí Paulo pregava para outras pessoas, aquelas pessoas estavam crendo, começando a crer no evangelho, chegavam os judaizantes e falavam, não é nada disso, Paulo está errado. E aí, às vezes, ele fazia Paulo ser apedrejado, inclusive, que as pessoas se revoltavam tanto, acreditando, que eles até apedrejavam Paulo, né? E, meus amados, Silas estava ali naquela reunião, só ouvindo, porque eles decidiram fazer uma reunião, você pode ler em Atos 15, decidiram fazer uma reunião para decidir o que seria certo a pessoa guardar.
né, da palavra de Deus. Ele se converteu, ele não é judeu. Ele vai ter que fazer tudo que a gente faz se ele não é judeu. Aí decidiram, não, vamos fazer o seguinte, ele se abstém das imoralidades, ele se abstém da carne sufocada, do sangue, e o resto ele pode viver a vida dele normal. E aí decidiram isso, escreveram, assinaram embaixo, e agora disseram assim, então precisa alguém de confiança levar essa carta lá em Antioquia. O apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, falou, eu levo. E aí disseram assim, alguém está disposto? Irmãos, quando nós olhamos para a circunstância, nós falamos assim, vou gastar gasolina, vai ser longe, vou ter que pegar um trem, um ônibus, vai ser difícil, que horas que eu vou chegar em casa? A gente começa a colocar todos os obstáculos na frente, mas Silas, ele logo se prontificou, falou, eu vou, precisa que alguém vá, eu vou, ainda mais era com o apóstolo Paulo, né? Ele foi aprendendo muita coisa, ele se dispôs, foi Barnabé, Paulo e Silas levantou a sua mão e foi junto também. E nessa ocasião que nós falamos aqui, eles estão numa cidade e eles começam ali, né, em Neápolis, né, e ali Lídia se converte, há várias pessoas ali que a gente conhece, e ali, meus amados, tem uma moça que toda vez que Paulo passa, a moça vai lá e fala assim, esse aqui é o servo do Deus vivo, fazendo uma propaganda, mas sabe o que aquela propaganda estava mais atrapalhando do que outra coisa? Porque ele ia pregar a palavra, quando ele ia começar a falar do amor de Deus, ela falava, esse é o servo do Deus vivo, vamos dar um abraço nele, e atrapalhava tudo, pessoal, vamos lá, e aí ele não conseguia falar. Aí no outro dia ele passava, quando ele ia pregar a palavra, esse é o servo do Deus vivo, e o pessoal, opa, vamos abraçar ele, vamos conversar, vamos cumprimentar, e atrapalhava. E Paulo foi vendo que aquilo era um demônio. Meus amados, uma coisa que nós precisamos ter é discernimento. Sabe o que é discernimento? Você precisa ter uma visão espiritual de quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Nós estávamos uma vez expulsando um demônio de um homem. E aí, aquele demônio saiu, mas ele fingiu que saiu. E o homem falou assim, não, estou bem, agora estou bem, já estou vendo, Maurício, eu não era pastor ainda, né? Estou vendo, Maurício, fulano, a gente era do grupo de jovens. Então, aí nós falamos, ele falou, já estou vendo, fulano, foi falando o nome de todos os jovens que estavam ali. E aí, graças a Deus, que Deus deu um discernimento para um dos rapazes que estava ali com a gente. Porque nós falamos assim, alguém falou para ele assim, então repita assim, se o demônio saiu, então agora você pode repetir assim comigo. Jesus Cristo veio em carne. A Bíblia diz, nós pensamos, a Bíblia diz assim, qualquer espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Se ele não confessar, nós falamos, então fala essa frase, Jesus Cristo veio em carne. Eu não sabia se aquele método era certo ou não, mas na hora foi o que nós usamos. Aí ele falou assim, Jesus Cristo veio em carne? Aí nós olhamos um para o outro e falamos assim, falou. Aí o outro falou. Aí um irmão falou assim, ele não falou. Ele fez uma pergunta para nós, manda ele afirmar. Aí nós falamos de novo assim, afirma agora na nossa frente, Jesus Cristo vem em carne. Quando nós falamos isso, ele caiu por terra de novo, começou a quebrar tudo, começou a jogar todas as coisas, o demônio voltou, não estava liberto. E se ele tivesse enganado a gente? Né? Mas alguém estava ligado, tinha discernimento do Senhor. Então, meus amados, nós temos que ter discernimento. Às vezes chega uma pessoa para você e fala assim, olha, não vai domingo na sua igreja não, vamos em tal lugar, lá até toca umas músicas cristãs, é um lugar que você vai gostar, tal. Se você não tiver discernimento, às vezes é o diabo puxando você da casa de Deus, e você não tem discernimento, você fala assim, é um lugar inocente? É um lugar inocente, então eu vou. Mas fala para sua mãe que você vai na igreja, como que o diabo faz? Mas fala para o seu pai, para sua mãe que você vai na igreja, porque senão ele não vai deixar. Aí depois de lá a gente vai para outro lugar. Tá bom, e se a gente não tem discernimento, a gente cai na rede do diabo. Amém? Então tem que ter discernimento. Nós temos que ter discernimento para saber se aquilo que estão falando com a gente, aquela proposta que estão fazendo, aquilo que estão dizendo para nós, é de Deus ou não é de Deus. Mas o discernimento só vem com a oração. Só vem quando a gente começa a buscar a Deus o discernimento. Senhor, existe o dom de discernimento. Tem pessoas que têm um dom de discernir. Ele ouve uma coisa, ele já começa a discernir. Na sua mente, o Espírito Santo já começa a falar.
não é desse jeito. A pessoa começa a contar, olha, é assim, 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 e o Espírito Santo fala assim, não é desse jeito. Está contando só a metade da história. Ou então ele está escondendo alguma coisa, e o Espírito Santo vai falando no nosso coração. Então nós temos que ter discernimento. E aí Paulo teve o discernimento. Falou, essa mulher está sendo usada pelo Pitom. Que Pitom? É que os gregos achavam que quem adivinhava eles chamavam de pitonisa, por isso que eles usavam essa palavra, pitonisa. Até na Bíblia tem algumas passagens lá, né, de a pitonisa. Eles achavam então que é um demônio, que é uma cobra, que entra na pessoa, e a pessoa então consegue enxergar no olho das pessoas, consegue enxergar na alma das pessoas e começa a adivinhar. Então eles sabiam, para eles, aquela mulher tinha um demônio chamado Pitom. Não está escrito isso aqui na Bíblia, mas você lendo a história, né, daquele momento, como pano de fundo, você vai ver isso, né? E aí Paulo olhou e falou assim, espírito maligno, sai dessa moça em nome de Jesus. Veja bem, ela não estava falando mal dele, ela estava falando bem. Não era para a gente pensar assim, deixa ela falar, está falando bem, mas ela estava atrapalhando a obra de Deus. Aquela história de falar bem era só para atrapalhar a obra de Deus, para causar tumulto. E Paulo então olhou para aquela mulher e disse, em nome de Jesus, sai. Repreendeu aquele demônio. E nós temos que confiar que quando você repreender o demônio, ele vai sair. Amém? A pessoa, para expulsar um demônio, ele precisa de quê? Quem arrisca dizer, enquanto eu vou bebendo a minha água bem tranquilo aqui? O que precisa? Fé. Precisa chamar o pastor? Não. Por que não precisa chamar o pastor? Quem vai dizer? Porque todos nós temos autoridade de Deus. Mas isso não significa que se você foi chamado como pastor, você não vai. A gente vai. Mas assim, você tem que entender uma coisa, todos nós podemos expulsar um demônio, porque nós precisamos da fé e precisamos usar o nome de Jesus. Nós expulsamos um demônio não é no nosso nome, é no nome de Jesus. Então nós dizemos, em nome de Jesus você sai dele, em nome de Jesus. E o demônio às vezes tenta nos confundir. Uma vez, né, há uma história muito conhecida, que foi um fato real. Tinha um irmãozinho muito simples lá na roça, e ele foi expulsar um demônio. E ele chegou assim, em nome de Jesus, sai! E aí o demônio não sabia o que falar para acusar ele, para jogar uma dúvida na cabeça dele, falou assim, eu não vou sair, porque você está sem cueca. Aí o irmãozinho falou assim, é mesmo, ixi, então acho que eu não vou poder expulsar esse demônio mesmo, porque ele acertou. Olha como o diabo começa a causar uma dúvida na cabeça, ele falou qualquer coisa para causar uma dúvida, e aí depois Deus deu um discernimento para ele, ele falou assim, seja com cueca, ou seja sem cueca, você sai em nome de Jesus. E o demônio fez o quê? Saiu. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra de Deus, porque ele obedece, é o nome de Jesus, é o nome poderoso, não é o meu nome, o seu nome, porque o nosso nome não é nada, mas é o nome poderoso do Senhor Jesus, e ele tem que, a Bíblia diz assim, tem que se dobrar todo o joelho, seja na terra, seja embaixo da terra, ou no céu, ou seja, os anjos, demônios, os homens, todos têm que se dobrar diante desse nome que é poderoso. E ele conquistou na cruz, né? Então, nós temos, a Bíblia diz que haja em vós, né? Essa mesma unção que tinha sobre Jesus, haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Então Jesus se humilhou e ele conquistou isso para nós. Então todos nós podemos. Só que agora Paulo causou um problema sério. Quando ele repreendeu o demônio, a moça não adivinhava mais. E esse pessoal, eles são, a gente fala assim, eles são lisos, né? Certo dia, quando eu era adolescente ainda, eu estava passando pela praça de Suzano, e aí naquela época, não sei hoje, mas naquela época umas ciganas ficavam lá, tentando ler a mão do povo. E aí eu estava passando pela praça, ela veio assim e falou assim, deixa eu ler sua mão, e ela é sem educação, ela já vai pegando, já puxando sua mão, já olhando e já querendo ler. Deixa eu ler sua mão. Aí eu peguei, deixei ela
ela falou isso, aquilo, outro, eu fiquei, vamos ver onde vai dar isso. Ela começou a falar. Falei assim, eu só deixo se você deixar eu ler a sua. Aí ela falou, leu a minha, falou, é isso, sua vida, vai acontecer isso, e tem uma pessoa na sua vida que vai aparecer, e não sei o quê, deixei ela aí com a conversa. Quando ela terminou, eu falei, agora eu vou ler a sua. Jesus tem um plano de salvação para a sua vida. Ela puxou a mão na hora, ela puxou a mão. Ela falou, eu já sei o que você vai falar, é dos jejus. Aí ela já puxou a mão e já não quis saber, foi andando e xingando. Falei, não, vem cá, você não deixou, você não leu a minha, agora eu vou ler a sua. Não, você vai falar dos jejus, e puxou a mão e não quis saber. Por quê, meus amados? Porque eles têm medo. Tem medo do que tem em você, porque o que tem em você é maior do que aquilo que tem no mundo. Deus está com você. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de ir no escuro. Tem crente que tem medo do escuro, tem medo de ir lá apagar a luz, tem medo de sair na rua, se estiver com a rua escura. Não, uma assombração vai me aparecer. Deus está com você. Confia no Senhor, confia no Espírito de Deus, que está com você todo o tempo. E agora Paulo e Silas arrumaram uma confusão, porque eles foram presos, jogados na cadeia, e aí, mas eles estavam tão cheios do poder de Deus, a palavra do Senhor diz que eles estavam cheios do Espírito Santo, que eles começaram a cantar, e eles não foram lançados numa cadeia comum, eles foram lançados lá dentro, era como se fosse uma solitária, que não tinha iluminação nem nada, foi lá que eles foram jogados, e lá eles começaram a louvar ao Senhor, eles começaram a cantar. Precisa de instrumento caro para louvar o Senhor? Não, não precisa nem de instrumento. Basta você abrir a sua boca e começar a cantar. A Bíblia diz que o inferno treme quando você canta louvores ao Senhor. Então comece a adorar ao Senhor. Seja em qual situação for, comece a adorar a Deus, porque Deus vai te dar vitória na situação que você estiver vivendo. Amém? Orar, né? Porque nós falamos aqui essa semana, não há nada que possa ser mudado pela oração, que não possa ser mudado pela oração. Tudo que está acontecendo na nossa vida, se nós colocarmos diante do Senhor e começarmos a orar, talvez não vai ser no mesmo dia, mas você vai orar um dia, vai orar 2, vai orar 3, daqui a pouco Deus começa a mandar a bênção, um milagre acontece na sua vida, porque o nosso Deus é poderoso e é no nome dEle que nós pedimos. Então tudo que nós pedimos, Jesus Cristo mesmo disse, tudo que pedires em meu nome, crendo, o quê? Receber? Isso, tudo que nós pedimos em seu nome, crendo, receberemos. Então, meus amados, não é no nosso nome, é no nome de Jesus que nós vamos orar. E aí eles começaram a orar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que começou a tremer os alicerces daquele lugar. Aquele lugar começou a tremer e as portas se abriram. Se na sua vida você está passando por um problema difícil, comece a orar, comece a clamar, porque as portas vão se abrir na sua vida, em nome do Senhor. Se você está desempregado, comece a orar, porque as portas vão se abrir na sua vida. Se há uma enfermidade, comece a orar e pedir ao Senhor, porque as portas vão abrir na sua vida, em nome de Jesus. Creia na palavra de Deus. E eles começaram a orar. Daqui a pouco tremeu aquele lugar e as portas se abriram. Aquele homem ficou desesperado, ele disse, e agora? Eu vou morrer, porque quando se confiava a um soldado romano, a guarda de alguém, e se ele não conseguisse cumprir o seu papel, ele era morto. Então ele disse, eu vou morrer agora, porque eu não consegui fazer o meu trabalho. E quando ele levanta a espada, ele vai dar cabo de sua vida. Paulo disse, olha, nós estamos todos aqui, ninguém foi embora. E aí ele pergunta, o que eu preciso? Chama muita atenção esse versículo aqui, ó. O carcereiro pediu luz. E depois ele pede luz de novo, né? Prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Então ele pediu a luz de novo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não foi difícil Paulo e Silas agora dizer para ele, e Silas o tempo todo. Meus amados, eu quero dizer isso para você, né, que Deus usa as pessoas certas na hora certa, e o Senhor nos usa quando nós estamos dispostos, seja para o que for, estando dispostos e seja para o que for. Silas estava preparado para fazer uma viagem, ele estava preparado para pregar o evangelho, ele estava preparado para sofrer, e tenho certeza que ele estava preparado até para morrer, se chegasse a sua hora. E será que nós também estamos preparados, se chegar a nossa hora? Depois, meus amados, naquele dia mesmo, aquele carcereiro foi batizado com toda a sua família.
e precisaram de alguém. Abriu-se uma igreja, que era a igreja de Corinto. Era uma igreja muito dinâmica. Pensa numa igreja muito cheia de jovens, muito cheia dos dons do Espírito. O que acontece? Precisa de alguém para dar um controle ali no povo, né? Porque senão alguns passam do limite, isso é normal. Toda vez que há um derramar do Espírito, tem aqueles que estão agindo genuinamente, mas tem aqueles que acabam passando do limite, né? E precisa ter alguém para poder falar. Só que o Timóteo, ele não tinha muito essa coragem, porque ele era um jovenzinho, um pouco tímido, ele não tinha essa coragem. Mandaram Timóteo, diz lá a tradição, que Timóteo foi lá para colocar um freio na igreja de Corinto. E Timóteo não está conseguindo. Paulo falou assim: não deixe ninguém desprezar a sua mocidade. Então, meus amados, nós também, não é porque você é jovem que você não pode fazer. Não é porque você é jovem que você não tem autoridade. Não deixe ninguém desprezar a sua juventude. Se você foi chamado por Deus, então saiba que você tem autoridade no nome do Senhor. Mas eu sei que acontece isso porque quando eu fui chamado para ser pastor, eu era muito novo e algumas pessoas não queriam muito dar ouvido. Você dava um conselho, a pessoa falava assim: ah, tá bom, mas cadê o outro pastor? Está aí? Aí você já tinha falado, já tinha explicado, eu oro por você. Daí você orava, a pessoa, não, tá bom, mas o outro pastor está aí, que eu queria falar com ele, que era uma pessoa um pouco mais velha, né? Então parecia que não levava muito a sério. E uma coisa que aconteceu, que eu notei, e eu vou falar agora com esses jovens que estão aqui, uma coisa que eu notei é que eu era uma pessoa que os jovens ficavam muito ao meu lado. Tudo a gente estava junto. Depois que eu me fui ordenado, sumiram os jovens, não tinha mais jovem que ficasse ao meu lado. Aí eu fui achando aquilo estranho, Flávio, falei, por que será que eles estão fugindo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? Aí um dia, conversando com um jovem lá, ele deixou escapar o que era. Eu falei assim: olha, vocês antes estavam sempre comigo, pedindo oração, eu orava por vocês, e vocês contavam coisas, confessavam coisas, nós orávamos juntos, e agora vocês nunca mais vieram conversar comigo. Os outros não falavam nada, mas um dia esse aí falou. Ele falou assim: é lógico, você agora é pastor, e o BO? Se a gente falar alguma coisa para você, a gente vai saber se você vai falar na junta, se você vai conversar com outro pastor. E aí eu percebi que, mesmo eu não querendo, acabou surgindo uma certa barreira, né, com os jovens por minha causa. Lógico que eu não ia fazer nada disso, mas eles acharam que agora não deviam mais. Arrumaram um outro conselheiro. Eu fiquei um pouco enciumado porque arrumaram um outro conselheiro, não falava mais comigo, né, sobre os problemas, mas depois a gente vai entendendo que são coisas que fazem parte do ministério, né? Então, voltando lá, Timóteo não conseguiu barrar o povo. A igreja era assim, a igreja que tinha dons, acontecia milagres, claro, mas também acontecia muita coisa que não devia estar acontecendo. E Timóteo chegou lá para resolver, desprezaram Timóteo. Paulo falou: não deixa ninguém desprezar a sua mocidade. Trouxeram Timóteo para casa, falou: Timóteo, volta, nós vamos mandar uma pessoa que vai resolver esse problema. E o Silas era meio boiadeiro, aquele que pega a ovelha e coloca no lugar. Aí falaram: Silas, você está disposto a ir cuidar da igreja de Corinto? Estou disposto, pode me mandar. Mandaram Silas, e Silas foi lá e conseguiu resolver o problema. A igreja, que era uma igreja difícil, né? Ele conseguiu fazer um trabalho maravilhoso naquela igreja. Para você ver que toda igreja tem dificuldade, toda igreja tem seus problemas. Uma vez, né, um pastor chamado pastor Jeremias, ele estava contando que um dia um irmão falou para ele: pastor, eu vou sair daqui. Ele falou: por que você vai sair daqui? Eu vou sair porque aqui não dá não. Ele disse assim: eu estou procurando uma igreja boa, uma igreja que seja perfeita, porque essa aqui não dá não. Aí o pastor falou: você está procurando uma igreja perfeita? Ele falou: estou. Então faz um favor para mim. Ele falou: o quê? Ele falou: o dia que você achar, não entra nela não. Por quê? Ele falou: porque se você entrar, você vai estragar. Porque você tem tanto problema, se você for para lá para uma igreja perfeita, você vai estragar tudo. E aquele irmão ficou bravo, mas assim, o que o pastor quis dizer é uma verdade. Toda igreja tem problema e todo membro também tem. A gente pode estar aqui, estar ali, às vezes não deu certo aqui, não deu certo ali, mas no outro deu. Então todos nós temos problemas, porque isso aí é da humanidade.
né? Ah, essa igreja eu não gostei, eu vou procurar outra porque essa eu não gostei, porque teve um problema. Teve alguém que falou de mim, ou teve alguém que me deu uma patada. Mas, meus amados, olha, um dia alguém fez uma observação. Na Arca de Noé, esse escritor falou isso, eu achei perfeito. Ele disse assim, na Arca de Noé, se você saísse dali, você era morto. Você morria na água, afogado. Então você tinha que ficar lá dentro. Só que lá dentro tinha mau cheiro, porque tinha os animais, que faziam suas necessidades lá mesmo, né? Então, me lembro de uma vez que eu fui no zoológico, quando nós passamos perto da jaula, da grade lá do camelo, meu Deus do céu, ninguém estava aguentando aquele cheiro que exalava de lá. Mas é o animal, fazer o quê? Então, nós estamos, a igreja é como se fosse a Arca de Noé. Vai ter um irmão que faz uma tromba para você? Vai, na Arca de Noé tinha um elefantinho, não tinha? E na igreja também tem um que às vezes faz uma tromba para você. Do nada você pensa assim, nossa, eu falei alguma coisa, aquele irmão fez uma tromba, né? Vai ter aquele irmão, na arca tinha um cavalinho que dava coice. Na igreja, às vezes você fala alguma coisa do irmão, e você. Aí você fala, nossa, eu fui falar uma coisa com o irmão, ele me deu um coice, eu não volto mais nessa igreja. Ué, mas então você vai morrer. Você está querendo dizer que você vai sair da arca, então você vai morrer. Então é melhor que você fique na arca, enfrente essas dificuldades e cresça com isso. Lá na arca tinha um papagaio, né? E na igreja não tem um irmão que, falou de mim, fez uma fofoca de mim, falou, tem. Então eu nunca mais volto nessa igreja, fez uma fofoca de mim, mas então você vai morrer? Você vai sair fora da arca e vai morrer? Não é melhor você ficar na igreja? Ali é o lugar que a gente cresce. Mas tem um irmão lá que fica, a girafa, né, com o pescoção, né, na arca tinha a girafa que ficava com o pescoção olhando todos os animais. Aí na igreja tem aquele irmão que fica lá com o pescoção, deixa eu ver que saia ela veio hoje, deixa eu ver que tênis ele veio hoje, nossa, de novo com essa roupa. Não tem isso na igreja? Tem, toda igreja tem. Então não volto mais nessa igreja, então você vai morrer? Então, meus irmãos, você vai vendo que a igreja tem suas dificuldades, mas ou é ali, ou a gente morre. Ou você enfrenta, ou você morre. Deus não quer que você morra, Deus quer que você seja salvo. Então, vamos permanecer na igreja, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, vamos continuar para ser salvo naquele dia. Porque a Bíblia diz assim, assim como o ferro, com o ferro se afia, assim é o homem ao seu companheiro. Já percebeu que o açougueiro, ele pega uma faca lá, que é de ferro, pega uma outra, que é de ferro, lá um negócio de afiar, né? E ele passa e ele vai afiando a faca, ferro com ferro, né? Ferro com ferro, às vezes sai até faísca, mas Deus está tratando, Deus está cuidando de nós, tratando a nossa vida. Às vezes eu sou melindroso, o outro também é, e quando os dois se juntam, já viu aquela frase? 2 bicudos não se beijam? Chega um irmão que é bicudo, chega um outro que é bicudo, aí sai até faísca. Mas Deus está tratando tanto de um como do outro. Um vai aprendendo a ter paciência, outro vai aprendendo a perdoar, e assim Deus vai agindo. É uma família, na família a gente briga e discute, um xinga, outro xinga, mas está todo mundo ali. Né? Chega no Natal, está todo mundo trocando um presentinho, abraçando, falando, irmão, eu te amo. Aliás, se você não falou para o seu irmão isso hoje ainda, essa semana, chega na sua casa, fala, irmão, eu te amo, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, fale isso, né? Costume falar isso, e para os irmãos também, né? Fale isso na casa do Senhor. E Deus quer fazer algo maravilhoso nas nossas vidas, tratar eu e você. Então, será que aqui a gente vai encontrar problemas? Com certeza nós vamos, mas nós vamos enfrentar, à disposição do seu coração, igual Silas, de enfrentar as dificuldades, crescer, e passar por essas dificuldades. Então, se há essa disposição, então nós vamos enfrentar, nós vamos passar por isso. E para encerrar, o mesmo problema que a gente tem, eu era de uma igreja lá não sei aonde, aí tive um problema lá, saí. Aí eu fui para outra igreja, eu tive um problema lá, saí. E eu vim para essa igreja, se eu tiver um problema aqui eu vou sair. Será que Deus não está mandando esses problemas para tratar a nossa vida? E aí não adianta a gente ir aqui, ali e acolá, seja qual lugar que a gente for, vai vir um problema do mesmo jeito, porque se é Deus que está mandando, Ele está querendo que a gente passe por ele. Então agora chegou a hora de nós começarmos a enfrentar. Não, se eu passar de novo por esse problema, dessa vez eu vou enfrentar e vou passar em nome de Jesus. É assim que Deus vai fazendo uma igreja forte, é assim que Deus vai fazendo uma igreja estruturada. Porque se nós somos todos dodói, por que Deus vai mandar um monte de gente na igreja se a gente não sabe cuidar, se a gente não sabe como fazer? Mas se a gente aprende a tratar um com o outro, Deus vai prosperar a igreja, abençoar e nos encher
né, cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Curva a sua cabeça. Oh, aleluia. Silas era uma pessoa que estava disposta, na hora certa, ele estava no lugar certo. Você também está no lugar certo, a igreja é o lugar certo. Talvez essa seja a hora, você não percebeu. Mas nós vamos orar agora em nome do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que abençoe as nossas vidas. E que a gente possa ser um Silas também, em nome do Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Assim como Silas, Pai, que estava disposto, era com o apóstolo Paulo, era com Barnabé, era sozinho, era com Pedro. Pai, onde precisasse, ele estava à disposição. Seja, meu Pai, o que fosse para fazer, ele estava disposto. Que o Senhor possa levantar uma igreja assim, sempre disposta, Senhor, sempre preparada para enfrentar, Senhor, todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus querido, que nós possamos estar, Senhor, crendo, meu Pai, que o Senhor nos deu poder e autoridade, que o Senhor nos dá discernimento, meu Pai querido, para entender, Senhor, quando o diabo está tentando nos enganar, que o Senhor nos deu poder para repreender o mal, Senhor, meu Deus, ó Pai Santo, que o Senhor quer usar cada um de nós, mesmo que nós tenhamos defeitos. Pai querido, nós oramos, Senhor, ó Pai, te agradecemos, Pai, e pedimos que o Senhor continue abençoando o teu povo e a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Glórias a Deus. Amém.